Eita, que o documentário da Xuxa exibido na Globoplay ainda tá rendendo e ela se envolveu em mais uma polêmica, agora com o pai da sua filha Sasha, o Luciano Zaffir. Pra quem não sabe, no documentário ela falou sobre o relacionamento que eles tiveram, assumiu que usou ele na época que se relacionaram, disse que ele sabia que estava sendo usado e que terminou com ele porque ficou furiosa depois de uma entrevista que ele deu. Acontece que no documentário ela não disse o que ele teria dito de tão grave para fazer com que ela terminasse com ele, mesmo estando grávida de 6 meses da Sasha. Mais recentemente, ela deu uma entrevista para o G-Show, contou os detalhes do que teria acontecido. Os internautas ficaram indignados com a atitude que ela teve e tomaram partido do pai da Sasha. E é claro que eu vou te contar tudo sobre esse babado, então já chega se inscrevendo no canal e dando aquele like poderoso, porque é de graça, meu povo. E aqui eu te deixo por dentro de tudo, né? Bom, o babado todo começou depois que a Xuxa deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, na época em que ela e o Zaffir estavam juntos, dizendo ao repórter que ninguém da família dele era bonito a não ser ele. Ela disse assim: "Sinto muito, nada contra eles nem a favor, mas se minha filha tiver de parecer com alguém ali, que seja com Luciano." E se a família dele já não ia lá muito com a cara dela, isso foi a gota d'água. Os irmãos e a mãe dele, a empresária Beth Zaffir, ficaram pé da vida com ela, o que fez com que o Luciano Zaffir divulgasse publicamente uma nota indignado com a Xuxa, dizendo que achava lastimável essas projeções em torno da beleza e deixou bem claro que só esperava que a filha tivesse saúde. Ele ainda falou que o mais importante são os valores verdadeiros e permanentes, não essas futilidades inúteis. E disse que beleza é uma qualidade efêmera. Com o avançar da idade é cruel, especialmente com as mulheres. Ele defendeu a mãe dele dizendo assim: "Apenas para fazer justiça, convivi com a beleza monumental da minha mãe, que foi tida como uma das mais lindas da sua época." A irmã gêmea dele também se manifestou, dizendo que temia pela educação da sobrinha e que esperava que ela não fosse contaminada pela insensatez da Xuxa. E, gente, pra quem não sabe, a Xuxa queria muito ter filho antes de completar 35 anos e propôs engravidar do Zaffir sem ter um compromisso sério com ele. Mas ele só queria ter um filho com ela se eles se casassem, porque ele é mais certinho, conservador e tal. Mas ela fez o que fez, dobrou ele, engravidou e depois terminou tudo. Nesse podcast aqui ele fala um pouquinho sobre os valores dele. Vamos jantar fora? Eu falei, não, vamos começar certo? Vamos jantar fora? E aí a gente começou. E no total, entre indas e vindas, ficamos 14 anos. Nossa, foi tudo isso? Foi, 14 anos. E a Sasha nasceu quanto tempo depois? Eu já estava no Rio há pelo menos uns... Primeiro eu peguei um apartamento para mim, depois passamos a morar juntos. Ela tinha pelo menos uns 7 anos. Ah, tá. Porque ela sempre quis. Eu falei, deixa eu ver como é que vai esse relacionamento. Para mim não é chegar e não era minha vontade sem ver como é que ia funcionar, né? Eu sempre fui muito conservador. Aí o negócio foi andando e a gente fez. E como é que foi pros seus pais quando você contou que estava namorando a Xuxa? Eles sempre andaram com artistas, né? Eles eram da noite também, apesar de serem empresários. Para eles não foi assim. Claro, ela era a maior showwoman no Brasil na época, claro que, nossa, legal, tudo. Mas não o suficiente para dobrá-los. E aí como é que foi quando a Sasha nasceu? Porque foi um evento que parou o Brasil, né? Sim, tudo exposto. Nós estávamos separados, né? Sim, é verdade. Então para mim foi muito difícil. Porque eu estava muito triste, porque para mim esse negócio de você estar separado era como se fosse eu tinha falhado na minha cabeça. Ela simplesmente parou de falar comigo, mas não, é aquilo que eu te falei, não tinha nada a ver. Era muita diferença, sabe, de experiência de vida. Quando a gente discutiu, quando a gente brigou, teve um momento que a gente nem se falava. Porém, filho não pede para nascer. Então, muitas vezes a gente vê um pai jogando o filho contra a mãe e vice-versa.
A gente nunca teve isso. Pois é, e parece que supostamente, na visão da família do Zafir, a Xuxa meio que quis inverter a situação, pintando ele de vilão, dizendo que terminou com ele porque não tolerou ele ter ficado do lado da família, só como pretexto para ter a filha sem precisar continuar com ele. A mãe dele até emitiu uma nota na época dando a entender isso. Ela disse assim: é claro que se trata de provocação barata, com o objetivo claro de fazer crer que o Luciano é o vilão da farsa ao forçá-lo a abandonar o espetáculo antes do tempo. Por um lado, tentando inverter os papéis dos atores e, por outro lado, tirando uma desconfortável pedra dos seus respectivos sapatos. Meio complicado, né, esse texto, mas eu acho que vocês entenderam. Você não se dá bem com a Xuxa, O que não é a verdade. Me dou super bem com ela. Mas por que você acha que existe esse tipo de mídia? Eu acho que tem gente que não tem vida própria ou então que precisa de uma notícia, mesmo sendo enganosa. Há muitos anos que acontece isso. Mas você vê, tanto eu como a própria Xuxa, nós não damos importância ao fato. Porque a gente sabe que é irreal. Então é uma coisa que, sabe, nada a ver. A única coisa que eu deixei bem claro com ela, que eu quero muito que ela seja muito feliz aonde quer que ela vá. E além dela ser uma excelente na televisão, ela é uma excelente filha e é uma excelente mãe. Bom, mas o fato é que a Xuxa arrumou as malas dele, colocou pra fora de casa e ficou sem falar com ele até a Sasha nascer. Ela disse assim: não nos falamos nem pelo telefone, não queria saber, achava que ele deveria ter ficado do meu lado, eu sou a mãe da filha dele. Tudo bem ele ficar do lado da família dele, mas eu estava fazendo uma família com ele. Mas o que deixou os internautas indignados mesmo foi o fato da Xuxa ter tocado nesse assunto da beleza da família de novo nessa entrevista recente que ela deu pro G-Show. Ela disse assim: continuo achando que ele é o mais bonito da família mesmo, fazer o quê? É a mais pura verdade. Gente, eu achei uma atitude muito feia. Pra que falar sobre isso de novo se na época já causou o maior desgosto na família do pai da própria filha? Eu achei muito desrespeitoso, vocês concordam? O que vocês acham disso tudo, gente? Aliás, essa não foi a única polêmica que a dona Xuxa se envolveu, né? Teve polêmica com a Marlene Matos, com a Adriane Galisteu. Eu até criei uma playlist sobre tudo isso. Vai lá maratonar, hein? E ó, não esqueça daquele like poderoso, gente. Eu agradeço demais a todos que retribuem com esse gesto de carinho pra mim, tá? Um beijo e até o próximo babado!